Olá, esse aqui é Valorização Imobiliária, o podcast que valoriza quem faz diferença no mercado imobiliário. Eu aqui, meu amigo Gustavo Justo, para gravar a primeira temporada desse podcast que tem muito conteúdo sobre esse mercado tão fascinante. Quero te convidar para assistir o nosso episódio hoje com duas figuras sensacionais e também o restante da nossa temporada. Fala, Gustavão, tudo bem? Bem-vindos ao Valorização Imobiliária. Falar da nossa patrocinadora Master, que é a Loft. Soluções completas em vendas, aluguéis e produtos financeiros para a sua imobiliária. Fechar mais negócios com tecnologia e eficiência. A Loft não tem nem o que falar, né? Além de estar nos apoiando aqui nesse projeto, também nos ajuda no dia a dia das nossas empresas, com soluções que resolvem problemas das imobiliárias. Há bastante tempo, já há mais de 10 anos, parceiro das principais imobiliárias do Brasil. Isso aí. E nosso segundo patrocinador, Curoli, que desenvolveu o software KSI, que ajuda as imobiliárias a crescer rápido, reduzir custos e otimizar processo. Acesse programaimobiliaria.com.br e transforme a sua operação. E o apoio da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, associação dos quais somos diretores. Trocamos muita experiência, muito conhecimento com imobiliárias do Brasil inteiro, né, Gustavo? São mais de 60 imobiliárias no Brasil, milhares de pessoas envolvidas, onde a gente aprende, troca experiências quase todos os dias. Maravilha. Para vocês conhecer os episódios do nosso podcast, siga no Spotify, no YouTube, Valorização Imobiliária, também no Instagram. Lá você vai conseguir acompanhar conteúdo de qualidade sobre esse mercado tão fascinante que é o mercado imobiliário. Vamos lá, Gustavo? E hoje a gente tem os nossos convidados aqui, além de grandes amigos, são diretores da imobiliária Auxiliadora Predial, uma imobiliária que dispensa comentários, né, pelos números, pela abrangência. Então, mais de 1.000 corretores, 93 anos de mercado, mais de 100 lojas. Enfim, né, vai ser um papo aí super bom. Deixar aí pro Vicente apresentar esses dois gigantes aí. Duas feras. Aqui do lado, Mário César, que é o diretor executivo e responsável pela operação de aluguéis da Auxiliadora Predial. Fala, Mário, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Primeiro aí, obrigado pelo convite. Uma alegria imensa a gente estar aqui falando sobre esse mercado que é tão incrível, que é o mercado imobiliário. Maravilha. Aqui está o grande Matheus Kurtz, que é diretor de vendas e franquias da Auxiliadora. Fala, Matheus, tudo bem contigo? Tudo certo, obrigado pelo convite. Vai ser muito legal a gente poder trocar ideias aqui, sempre em prol do nosso mercado. Bom demais, então, receber os amigos, né? E tá aqui com o Vicente, que também é meu grande amigo. E, Mário, nós estávamos batendo um papo aí, queria saber um pouco mais, né, da tua história, de onde tu trabalhou, os mercados que tu veio não era mercado imobiliário, o que tu conseguiu encaixar no mercado imobiliário dessas outras empresas, né? O que tem de exclusivo no nosso mercado? Conta um pouco para nós essa aventura de entrar no mercado imobiliário uns anos atrás. Legal, eu tô há 3 anos no mercado e, de fato, eu vim do segmento de cosmético, do segmento supermercadista e, por fim, trabalhei 15 anos no mercado de telecom, né? E, para mim, foi muito interessante essa mudança. Me chamou muito a atenção o mercado. Eu vim de um mercado extremamente concentrado, 4 players dominavam o mercado e eu vim para o mercado de imobiliário, que eu já gostava, mas é um mercado extremamente pulverizado, né? A gente está falando aí de 70 mil imobiliárias no Brasil, 630 mil corretores e um mercado que não há uma consolidação. Esse foi o maior choque que eu tive quando eu cheguei aqui. Não existe um grande player, são players locais e ninguém conseguiu aí consolidar o mercado como um todo. E, ao mesmo tempo, também é um mercado que tem uma barreira de entrada fácil, né? Hoje em dia, para abrir uma imobiliária, parece ser fácil. A gente que está no ramo, a gente sabe que não é. Mas as pessoas se juntam, alguns corretores, tu consegue abrir uma operação home office. Então, tu criar uma imobiliária é relativamente fácil. Mas manter uma imobiliária, a gente sabe o quanto é difícil, né? Então, essas diferenças do mercado, a gente vê que entra muitos players novos, mas se manter, entregar uma qualidade, entregar um serviço num mercado tão pulverizado é difícil. Então, essa é uma grande diferença. Eu acho que outro dado que me chamou a atenção na telecom, a gente tem assim, uma quantidade de informações muito grandes no mercado. Para gente tomar uma decisão estratégica de para que praça tu quer abrir ou como tu trabalha, tu tem informações. A Anatel, mensalmente, ela divulga relatórios do mercado. Então, assim, tu sabe que em Canoas está crescendo o pós-pago e o ticket médio da cidade é tal.
No mercado imobiliário, até por ele ser fracionado, a gente tem uma carência, e isso está mudando, bem bacana falar isso, mas a gente tem uma carência de dados consolidados no mercado, né? Então, isso foram coisas que me chocaram quando eu entrei e a gente começa a se adaptar. Dentro da Auxiliadora, acho que o Matheus vai falar um pouquinho, a gente conseguiu fazer uma grande estruturação de dados. Então, internamente, hoje a gente controla todas as informações de todos os negócios. E eu acho que o mercado vem passando por uma transição. A gente vê agora, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre disponibilizando dados de transação. Isso traz uma clareza, traz informações que eu tenho certeza que vão mudar o mercado. Quanto mais informações no mercado, mais as imobiliárias vão conseguir tomar decisões estratégicas de como operar. Então, isso é bom para a estratégia da imobiliária e é bom para o cliente também. Quanto mais informação ele tiver sobre preço de metro quadrado, sobre taxa de velocidade de locação, taxa de venda, isso traz segurança para ele fazer um negócio. Então, eu acho que a gente está num momento bem interessante do mercado, trazendo cada vez mais dados e evoluindo nessa questão de informações. E essa mudança também tem a ver com no passado, acho que a gente tinha muita informalidade no mercado imobiliário em transações. Eu acho que com essa informalidade deixando de acontecer, esses dados eles se tornam mais públicos e mais corretos, mais adequados com que de fato as transações estão sendo efetivadas lá na ponta. Perfeito, acho que quando o mercado é muito pulverizado e a gente sabe que tem as bordas, são muito informais. Então, no tempo, isso vai acontecer uma concentração e a gente está vendo isso. Até o nosso próprio modelo de negócio busca fazer uma consolidação de mercado, apoiar uma consolidação de mercado e levar mais profissionalismo ao mercado, né? Então, eu acho que a gente está no mercado que ele naturalmente vai se consolidar e reduzir o tamanho de players individuais para grupos mais fortes, grupos mais estruturados. Eu acho que isso é uma transição natural, como em qualquer outro mercado. A gente olha o mercado de farmácias no Brasil. Aconteceu isso. A gente tinha antes muitas pequenas farmácias e hoje a gente tem uma formação de redes ou grupos já maiores estabelecidos, mesmo que regionalmente há uma consolidação, né? O mercado supermercado também aconteceu e vem acontecendo. Então, eu acho que isso vai acontecer, de fato, no nosso mercado imobiliário também. E aí, só para fechar essa parte, eu acho que não importa se é mais concentrado ou menos concentrado, se tem mais dados ou menos dados, o que a gente entende de qualquer mercado que a gente atua, o que define o jogo é a execução, né? Então, tem as estratégias, tem o que a gente quer fazer, mas, cara, ganha o jogo quem executa mais. Não importa se o teu concorrente são grandes, são pequenos, e a gente acho que vai falar um pouquinho disso, é executar, né? E acho que a gente está aí há 93 anos como um grupo auxiliador, um grupo muito forte, porque o time todo lá é muito bom de execução, né? Acho que isso é meio DNA também da empresa, né? Fora todos os valores que a gente vai trazer, eu acho que é execução é entregar o que tu promete, fazer isso bem feito, né? Porque o mercado, se tu não fizer isso aqui no tempo, tu não sobrevive, né? E a gente tá aí já uma longa data entregando bastante. Que maravilha, eu acho que é isso aí, a história da empresa mostra isso aí, né? E tu, Matheus, já tem um caminho um pouco diferente, né? Tu praticamente nasceu dentro do mercado imobiliário, acho que já tá há quanto tempo dentro da Auxiliadora? E como é que foi essa tua trajetória, desde a tua entrada lá até se tornar o diretor de vendas e franquias da Auxiliadora? Hoje é tua responsabilidade lá dentro. Como é que foi essa tua trajetória dentro do mercado imobiliário? Conta um pouco pra gente. Legal. Bom, eu tô há 22 anos no mercado imobiliário, 22 anos de Auxiliadora Predial, tenho 42. Então, eu entrei menino nesse segmento. Comecei no arquivo de condomínios na matriz da Auxiliadora Predial, lá na 7 de setembro. Passei por todas as áreas da empresa, assim. Quando a gente olha o mercado imobiliário, aqui no Rio Grande do Sul é comum, né? A gente ter administrador de condomínio que faz locação e venda. Mas a gente vai ver que em outros estados, não. Tu tem as administradoras e tem as imobiliárias, né? Então, tem as empresas que focam na transação e as empresas que focam na parte da administração. E a Auxiliadora, né, e outros players aqui do Rio Grande do Sul têm essa característica de ter essa solução completa. E eu entrei pela área de condomínios, né? Depois galguei uma posição de analista de crédito e cadastro de locação. Uma curiosidade, foi meu segundo ano de Auxiliadora e eu logo no início, agora parece que... Não acredito que tu falou isso, mas eu lembro quando fosse hoje, cara. Me explicaram, fiador com 2 imóveis, um com 2 imóveis ou 2 com um imóvel, a renda é 3 vezes e tal. Cara, a primeira coisa que eu perguntei, mas por que isso? Não é assim. O mercado é assim, né? E já me parecia não fazer muito sentido, né? Porque a gente via que, enfim, se tinha uma segurança por trás, uma inadimplência baixa, enfim, a empresa sempre honrou muito, se preocupou muito em dar essa segurança para os clientes. Mas a gente olha hoje
quão dinâmico virou, né, essa questão da locação, né, a própria questão da fiança onerosa, como o nosso mercado mudou. E eu lá atrás tive a oportunidade de no início da minha carreira, viver um pouquinho isso na locação. E aí depois galguei cargos de gestão dentro da empresa, gerência de loja, o mercado de venda. Se for pegar o boom imobiliário, ele acelerou muito. A Auxiliadora iniciou a operação de vendas, vamos falar um pouquinho mais tarde sobre. Em 2007 eu já estava na empresa. A gente teve essa visão de que o mercado ele iria para um caminho de rede. A gente foi uma das empresas pioneiras no franchise imobiliário no Brasil. Então eu vi isso tudo acontecer, né, como gerente de loja na época, que a Auxiliadora Predial tinha um modelo que o gerente tocava os 3 negócios, né? Então essa ambivalência aí de entender o negócio como um todo era uma característica de quem fazia gestão na época. E depois, obviamente, o negócio tomou uma dimensão e cresceu tanto que a gente teve que ir fatiando o processo, né? Então começou tendo os gerentes de aluguel e vendas e condomínio. E aí, nisso eu já me separei. Bom, eu vou ficar com aluguel e vendas, porque eu já tinha provado um pouco da dinâmica de condomínios, que é também um mercado incrível, mas extremamente complexo, né? Não que venda e aluguel não seja, né? Mas eu particularmente gosto muito do transacional, né? A gente lida mais com o sonho, com o momento bom do cliente. A gente sabe que o condomínio, às vezes, tem questões mais difíceis de lidar. Então, eu escolhi ficar com aluguel e vendas. Aí, o negócio continuou crescendo. Chegou um momento de tomar outra decisão. Ó, tu quer ficar com aluguel ou tu quer ficar com vendas? Aí, na época, eu era gerente já fui a Novo Hamburgo, fiquei anos como gerente de Novo Hamburgo, depois, logo na abertura de mercado no Vale dos Sinos, depois recebi uma proposta para assumir a nossa loja ali na Lucas de Oliveira, esquina com a Protásio, tocando os 3 negócios, depois foi fatiando, como eu expliquei, até que chegou um momento, lá no boom imobiliário, né, 2011, 2012, que eu tive que escolher, tá, mas tu quer ficar com aluguel ou com vendas? E naquela época, o mercado de vendas maravilhoso, eu falei, não tenho nem dúvida, né, cara, eu quero ir para venda, né, eu quero estourar champanhe, brindar com o cliente, ver as pessoas felizes. Mal sabia que depois ia ter uma mudança. Mal sabia, não, calma que a história tá ficando boa. E aí, em 2015, numa mudança diretiva dentro da companhia, eu recebi a oportunidade de assumir a cadeira de diretor de vendas e franquias, né. O problema é que aí a gente estava num momento de mercado extremamente complexo, né, impeachment da Dilma, Joesley Day, Selic às alturas, crise no Brasil, e eu tinha uma rede, né, que era uma rede que já tinha um certo tamanho, mas a gente ainda estava numa curva de aprendizagem da nossa proposta de valor, do nosso modelo de negócio, então tinha muita coisa que a gente ainda estava aprendendo a lidar e tinha que passar por uma crise tremenda. Então foi nesse momento aí que a minha escola de gestão aí realmente foi forjada, então assumi a direção da companhia em 2015, e estou até hoje tocando a nossa operação de franchise, agora com o Mário aí, que é meu sócio, né? Deixa eu fazer o bullying, eu sempre faço esse bullying, porque senão as pessoas vão olhar e vão falar, então eu já faço auto-bullying aqui, Vitor e Léo, né? Se der tudo errado, a gente vai pegar o violão, vamos fazer o plano B tá pronto já. O plano B tá pronto, né? O Mário como parceiro aí do negócio de locação, que se juntou no nosso produto franchising aí, faz o que? 4 anos, Mário? 3, 4 anos. E foi ali que a gente conseguiu realmente maturar o nosso modelo, tornar ele um modelo realmente vencedor, anti-crise, né? Trazendo a locação para dentro do nosso produto de franchise. Né? E estou aí desde 2015, então passamos por esses desafios, conseguimos desenvolver o nosso produto, arredondar tudo aquilo que a gente tinha de deficiência, né? Que é natural quando tu está introduzindo um modelo de franchising para dentro da companhia. E hoje estamos aí, né, num processo de expansão que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais aí no decorrer do podcast. E toda essa história que tu contou, chegou um momento que vocês olharam muito para dados, né? Tu é um cara que a gente bate papo, tu tá sempre com o BI disponível, tu tem os dados, né? Vejo que vocês são muito orientados pro dado. Como é que isso começou? E nem sempre foi assim. Vocês desenvolveram internamente, vocês procuraram uma empresa externa para desenvolver, como é hoje. Eu sei que as tomadas de decisões importantes de vocês são orientadas, né, por dados, por BI. Então, conta para nós, né, essa combinação de sistemas também que vocês usam, vocês puxam de 1, de 2, de 3 sistemas, os dados. Como é que vocês olham para esse assunto, dados dentro da Auxiliadora? Bom, primeiro vamos começar, acho que uma questão das origens, né, da companhia. A gente é uma empresa de origem alemã, então no alemão não existe gerúndio, né?
só existe sim ou não. Então, a gente sempre foi muito orientado para dados. O nosso CEO, o Ingo, né, proprietário da companhia, sempre trouxe na fala dele a busca por educação, por conhecimento, né? Tanto que quando a gente iniciou a operação de vendas, a gente foi buscar como entender o que está acontecendo em países mais desenvolvidos que o nosso, né? Em que os modelos são mais eficientes do que simplesmente sair operando, né? Então, ele sempre buscou muito a educação, buscou muito conhecimento, trouxe essa cultura para todo o corpo diretivo, todo o corpo executivo da companhia. E ele sempre falou para mim, Matheus, busca a verdade nos dados. Acho que a gente tem que olhar para os dados para fundamentar a decisão. Então, a gente sempre quis, a gente sempre tentou fazer, a gente sempre buscou, mas, obviamente, quando a gente fala em matéria de tecnologia, sempre lembrando quem está nos escutando aqui, falando coisa de 20 anos atrás, como mudou e como facilitou e como barateou o acesso à tecnologia, né? Então, a gente chegou num determinado momento da nossa história que a gente conseguiu ter uma facilidade maior de trabalhar esses dados, principalmente quando a gente fala do cross-selling que existe entre os produtos, né? Porque cada negócio tem o seu CRM, tem a sua base de dados, né? Tu vai trabalhar com dados sensíveis, tu não pode ficar circulando o arquivo de Excel, né? Até por uma questão de segurança. Então, é muito difícil tu fazer isso sem que tu tenha um banco de dados, um grande data lake, né? Então, a gente buscou uma consultoria de uma empresa para nos auxiliar nisso, que integrou todos os nossos dados, e a partir da integração desses dados, a gente investiu também em pessoas dentro do nosso time para estruturar um time de dados, de BI, que cria aí todas as análises conforme a demanda e a necessidade da empresa, né? E hoje o nosso desafio maior é como que a gente consegue utilizar esses dados para estruturar, tomar decisão, porque aí o segundo desafio é excesso de dados, tu olhar para tudo, quem olha para tudo não olha para nada. Então, isso também, né, o Vicente sabe, né? Porque não adianta você ter dado demais, pode te atrapalhar também. Então, tu ter é bom, mas tu saber o que olhar mais... No início, ouro. tu sai criando tu painéis. Tu sai fazendo de tudo. E depois tem que enxugar para chegar no que é olhar necessário. e dizer o que isso gera uma execução, né? Como que a gente faz com que os três negócios se retroalimentem e gerem oportunidades cruzadas. Perfeito. Então, ter os dados lá é super bacana para análise, mas a gente... Como eu levo isso para marketing, isso vira conversão, né? Isso vira mais um cliente de vendas ou de aluguéis, né? É legal, eu gosto de dizer que sim, tem o dado, aquele que é legal, que é interessante, é bacana. Olha que interessante esse dado. É bonito de olhar o painel. É bonito, né, de né? olhar, ou que te traz uma informação interessante, mas não muda nada na tua decisão no dia seguinte. E tem aquele dado que é aquele que tu olha de forma recorrente, sistemática e que vai balizar a tua tomada de decisões. A escolha, como tu mesmo falou, né, Matheus, é o mais desafiador. E aí vai um pouco, né, trazendo um pouco da nossa experiência dentro da MOOC, a gente também desenvolveu uma parte de BI, onde ele integra, mesmo a necessidade de integrar os dados que vêm da operação de locação, os dados que vêm da operação de condomínios, de vendas, do financeiro, da parte mais de marketing, das campanhas de marketing. Então, isso tudo hoje tem que estar concentrado no único BI. E o desafio porque a gente não tem um software que faz isso de uma forma ampla, então a gente precisa entender esses dados, ver quais são os relacionamentos corretos, escolher os dados corretos que a gente quer olhar de forma sistemática para tomar decisão, e aí colocar na mão dos gestores, né, os dados de forma importante, olhar recorrentemente, e às vezes tem insights que vêm de um dado que tu não está olhando toda hora. Então até queria fazer uma pergunta para ti, Mário, aproveitando, na operação de locação, né, se na operação de vendas a gente já tem muitos dados, eu acho que a operação de locação ela é ainda mais complexa, porque tem todos os dados que são os dados comerciais, a operação de captação de imóveis, de locação, né, os dados da operação de transação, mas também tem um universo de dados da operação da administração da locação, né? Então, dos contratos, encerramentos, manutenções, receitas, enfim. Então, o universo de quantidade de dados que pode se olhar, ele é gigante. Dentro disso, nós temos lá os principais dados que toda imobiliária olha, né? O VGL, número de contratos, ticket médio, esses são o feijão com arroz que toda empresa tem que ver.
Mas quais são os dados que fogem um pouco desse feijão com arroz, mas que vocês olham de forma sistemática, que vocês analisam a operação de locação com base nesses dados, e me dá um pouco de como vocês olham, alguma coisa que possa contribuir que é diferente do padrão aqui. Legal. Eu acho que é bem bacana o que a gente está falando aqui, porque eu gosto muito de Fórmula 1, né? Desde a época do Senna. E a gente sabe o quanto a telemetria mudou a Fórmula 1. Antes a gente media o tempo de volta, hoje tu para num pit stop que dura 2 segundos, eles ajustam a asa porque eles perceberam que tu tá perdendo um tempo em determinada curva, tem mais de 1000 sensores no carro, né? Então, quanto mais informação tu tem, mais tu usa ela, mais tu vai fazendo ajustes na tua operação. Então, assim, hoje, o que tá pegando no mercado de locação? Captação. Hoje a maior dor não é pelo lead, ela tá pelo estoque, né? Então, o indicador que a gente controla na vírgula é o percentual de imóvel da desocupação que volta para a oferta. A gente tem uma meta de 85%, a gente está chegando em 90%. Quando a gente estratifica a captação, quanto é ativo, quanto é receptivo e quanto é do estoque que volta. Só para ter uma ideia, 20% da nossa captação ativa vem do estoque de vendas. Cross-selling puro, né? Então, assim, já está lá com o imóvel em oferta, esse cliente tem um desejo de vender, mas por vezes alugar também é uma oportunidade para ele. 40% de tudo que a gente capta são condomínios administrados pela auxiliadora. Então também mostra aí um cross-selling do negócio, né? E a gente está falando aí de imóveis em carteira. Qual é o perfil da carteira que a gente quer, né? Porque às vezes a gente acaba captando aquilo que vem até nós, né? Então a gente também fez uma higienização dentro da nossa carteira, olhando imóveis que a gente não queria quando ele volta para a pauta e abrindo mão disso. Isso é super importante para a rentabilidade. A gente sabe que às vezes tem imóveis de baixíssimo VGL que traz muito trabalho, muita manutenção e deixa pouca margem. E a gente criou lá um produto que é o Alci Plus para buscar um ticket mais alto do nosso cliente. Então, tu tem que ter embalado isso tanto para inquilino quanto para proprietário, né? A gente olha muito a concorrência. A gente sabe o estoque mensal da auxiliadora mais de todo o mercado. Então, vou te dar um exemplo. De setembro desse ano para o ano passado, o estoque disponível em Porto Alegre baixou 38%. Então, eu sei que o meu reduziu, mas eu tenho lá os principais concorrentes que eu acompanho, eu sei que foi um comportamento de mercado. Então, eu olho para dentro e sei que não foi algo da minha operação. Agora, eu caí um pouquinho mais, o que eu vou fazer para buscar e controlar isso? E aí, a gente tem todo um olhar para o tamanho de operação que eu vou ter para administrar uma carteira. A nossa carteira, 3 anos atrás, ela era 8 mil imóveis, a gente está chegando em 11 mil imóveis. E o back-office, a quantidade de pessoas para apoiar e atender, não cresce os mesmos 30% que a carteira cresceu. Então, a eficiência de atendimento, de chamados por HC, processo de hiperautomação que a gente está colocando para que o robô faça as tarefas mais repetitivas e não o humano, para deixar o futuro de qualquer mercado aí com IA, é deixar que o pós-locação seja feito problemas mais complexos, um atendimento mais especializado e que as coisas mais simples a gente comunique melhor ao cliente para que ele tenha informação e não precise nos acionar, e ter aí algumas ferramentas de automação que levem informação básica para ele. Então, assim, são alguns dos indicadores que a gente olha e dados é assim, cada indicador que tu pega, então vamos dar um exemplo. Todo imóvel que a gente tem em oferta que é retirado de uma oferta. Aí tu vai lá olhar para quem? Foi da concorrência? Opa, esse mês tal imobiliário da concorrência locou mais rápido que a gente. A gente já tem um dado histórico ali. Eu sei que para determinada imobiliária, 20 produtos do meu estoque saem porque foram locados por ela por mês. Determinado mês dobrou, opa, tá investindo mais em Google, será que ele tá com mais super destaque em algum portal? E a gente consegue olhar e tomar outras decisões. Aí um exemplo aqui também, o controle de visita, né? A gente tinha no passado uma média de 2,08 visitas por cliente. Esse ano a gente está com 1,78. De tudo que eu loco versus a quantidade de visitas que eu tenho, esse ano eu estou com 6,7 visitas geradas para uma locação realizada no todo. Ano passado era 7,7, se eu não me engano. Então a gente está 15% mais efetivo. Visita é custo, né? A maioria das visitas são guiadas. Então, assim, quanto mais tu treina o teu colaborador e ele consegue sondar o cliente, claro que o mercado aquecido também favorece, mas o nosso consultor ele não pode fazer o cliente visitar 4 imóveis. Ele tem que ser mais ágil. Então, eu tenho que sondar bem esse cliente para dar 2 ou 3 imóveis certeiro. Tu olha direitinho, quando tu pega o curva A, com 3 visitas no máximo ele fecha uma locação. Quando tu pega um consultor novo, ele faz o cliente bater muita perna, porque ele não sabe sondar bem o cliente. Então, mas como assim, cara? Eu queria próximo de tal escola. Não é legal isso. Então, a gente nota que são dados... Só esse exemplo de diminuir uma visita por fechamento, a gente está falando de R$100 mil por ano
de economia com o Uber, fora o tempo do nosso colaborador indo até essa visita, né? Então, quanto mais tu mergulha assim, tu vai achando as eficiências do negócio, né? E nessa escala de vocês, qualquer redução né, de custo, ela representa um valor significativo no resultado. Então, o ajuste fino é super importante e o dado ajuda muito nisso. Exato, que a gente trabalha, acho que uma realidade também, para mim, que é diferente do nosso mercado, é que a gente trabalha muito de graça. Quando a gente olha em vendas principalmente, mas é que eu pego um anúncio de um imóvel, eu gasto em foto profissional, às vezes eu gasto em 5, 6 visitas para aquele imóvel, enquanto eu não alugar, eu só tive custo com esse imóvel. Eu não tenho nada de exclusividade, é um mercado que, pelo menos no Rio Grande do Sul, não é um mercado de forte exclusividade, a gente tem quando o imóvel volta para a oferta. Então, assim, a gente tem que ser muito efetivo. Se eu não alocar aquele imóvel, gastar foto profissional e visita e a minha concorrência alugar, eu joguei dinheiro fora. Então, quando eu falo da execução, é nesse nível, né? E em vendas, idem, mesma questão, né? Sim. E a gente olhando a orientação por dados, o encaixe da inteligência artificial para auxiliar na liberação do humano. O humano poder estar mais disponível para resolver os problemas, né? E aí encaixa na outra pergunta aqui, que a gente faz parte da BMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Eu, Vicente, a auxiliadora, vocês estão sempre lá. Vocês participam desses eventos internacionais e outros, né? Que vocês vão lá palestrar e também participam como convidados. E nestes eventos a gente conhece muita gente, a gente faz muito network, a gente pega muitas ideias, né? Como que vocês implementam na auxiliadora? Vocês já pegaram alguma ideia mesmo de uma imobiliária bem menor que a auxiliadora, de uma imobiliária maior? Porque eu sei que ao contrário acontece muito. As pessoas pedirem para vocês ideias, o que vocês estão fazendo para determinado assunto, e sei que muita gente usa isso, né? Essa troca de experiência. Como é que vocês enxergam isso? Começar com o Mário e depois já encaixa o Matheus, traz também a visão dele na parte de vendas. Cara, eu acho incrível o que a associação, o que a BMI fomenta de troca de boas práticas. É incrível. Realmente isso eu não tinha no meu mercado anterior, até porque eram poucos players, então tu não ia fazer uma reunião para trocar boas práticas. E aqui, cada evento que a gente sai nutrido de muitas boas práticas. A gente está implementando agora uma ideia que vem, a gente tratava uma área mais nervosa como a área da desocupação, e a gente está fomentando agora e modulando uma área de checkout. Então, até o nome, ele é mais amigável, e uma área específica para olhar assim, poxa, não pode ter erro nenhum, é um momento onde o inquilino, depois de 5 anos, está encerrando um contrato de locação. Então, a gente está deixando essa uma área mais robusta. Isso veio de um benchmark nas imobiliárias que a gente visitou. A gente está no momento agora para trocar o nosso ERP, né? Então, a gente foi lá e visitou a tua imobiliária, que já tinha trocado de ERP há 2 anos atrás. A gente foi para Pelotas. Eu acho que tudo que fomenta lá nos dá segurança para trocar. Se a gente tivesse que tomar essa decisão sozinha, olhando, às vezes, as opções que a gente tem no mercado, não. A gente vai lá e passa 1, 2 dias com vocês, entendendo as dores que vocês tiveram. Cara, isso facilita a nossa jornada. A gente tem que cruzar uma ponte para um ERP novo, já sabendo o sofrimento que outros levaram, e a gente comete outros erros, não os mesmos, né? Então, acho que isso é incrível, a chancela, né? da BMI também traz um ambiente seguro, né? Perfeito. Consegue passar informação, pedir informação, sabendo que tu tá trabalhando com alguém que quer te ajudar de verdade. Perfeito, é um ambiente seguro e de muita confiança. Então, assim, é muito legal isso. A gente está sempre de portas abertas para receber todos os parceiros, e a gente se nutre muito de informações. O nosso CRM, quando eu entrei há 3 anos atrás, que a gente trocou, a gente foi na Bronholi, fomos lá para Santa Catarina, ficamos 2 dias lá também estudando e acabamos implementando. Então tem muito ganho, eu acho que essas trocas são riquíssimas, né? E quando eu fiz a troca de ERP, que é esse que vocês estão trocando também, eu fiz uma viagem a São Paulo, rodei 1.200 quilômetros, acho que fui em 5 empresas da BMI, olhar funcionando, conversar com os diretores, conversar com os colaboradores, e se eu não tivesse esse grupo, esse networking, eu talvez não teria evoluído no meu sistema. Então, para mim, né, para todos vocês, a BMI, a minha empresa é um pouco de cada empresa da BMI e de outros mercados também que a gente visita, outros eventos. A gente acaba conhecendo muita gente do mercado que, às vezes, num bate-papo de 30 segundos, tu acha a solução de um problema que tu tá há anos tentando resolver. E a gente, só para fechar, a gente ganha muita força, né, Gustavo? Porque quando a gente vai para o mesmo software ou a gente usa a mesma ferramenta, a gente consegue desenvolver essa ferramenta a várias mãos, né? Então, o custo de implementação de uma melhoria, ele é diluído, e são mais mentes pensantes, né? Então, acho que isso também faz com que o produto vá evoluindo. Então, a gente é parte da evolução do produto quando a gente faz isso a várias mãos, né? Eu acho que é muito, muito bacana.
Maravilha. E tu, Matheus, tem alguma boa prática aí que tu tenha buscado em outras empresas, outros mercados ou até fora daqui? Não, total. Cada encontro da BMI é um aprendizado, né? Às vezes tu nem sabe de onde veio a ideia, né? Mas tu olha e tu te lembra, pô, isso aqui eu escutei de um parceiro da BMI. Mas eu acho que o mais emblemático e curioso, que eu não sei se já foi publicizado, eu sei que alguns encontros da BMI já foi falado, mas agora aqui, né, trazendo em primeira mão, acho que é o primeiro podcast que vai ter essa informação, né? A nossa rede auxiliadora predial, ela, antes dela nascer, teve um movimento, várias viagens nos Estados Unidos que o Ingo foi em conjunto com outros associados da BMI, inclusive se teve uma discussão preliminar ao início da nossa rede, de se criar uma rede nacional à época, inclusive nosso parceiro Michel da Polar, antes da Polar iniciar a rede, a Polar no Paraná, depois está crescendo bastante Paraná, Santa Catarina, enfim, até no Paraguai, agora o Michel falou que está com cooperação, né? Ele é muito amigo do Ingo, né, por conta da BMI, então teve uma discussão de uma criação de uma rede única e depois, conversando, se entendeu cada um montar a sua rede, enfim. Mas a fonte dessa visão de gerar eficiência para o mercado imobiliário, construindo uma rede em que tu tem uma troca de portfólio, troca de informação e desenvolvimento de know-how em conjunto, foi uma visão que nasceu da BMI olhando para mercados mais evoluídos que o nosso, e hoje tem aí vários players multiplicando, copiando esse conceito, mas ele nasceu lá atrás de uma visão dos parceiros da BMI que se inspiraram olhando mercados mais evoluídos que o nosso, né? Então, acho que para mim, esse é o exemplo mais emblemático, né? Porque a origem de tudo que hoje, 16 anos depois, a gente está colhendo foi fruto dessa construção, dessa divisão, dessa troca de ideias, né? Que geraram aí grandes players no nosso mercado, né? Legal. E eu também, mais ou menos uns 15 anos atrás, meu universo imobiliário era a minha empresa, Imobiliária MU, que era aquilo que eu conhecia, e eu passei a fazer parte de um grupo, aí que eu conheci o Gustavo e outras empresas, que a maioria aqui do Rio Grande do Sul, e a gente começou a frequentar esses ambientes onde a gente tinha pessoas que sentavam na mesma cadeira que nós, só que em outras cidades. Então, o primeiro momento que a gente tem de troca, ele é assim, pô, você tem o mesmo problema que eu, né? A mesma dificuldade, tem um sentimento de empatia, da gente estar sentando, olha, então não sou só eu que sofro por esse mal. E depois, a evolução disso é o compartilhamento de boas práticas, ou seja, como é que tu resolve esse teu problema? Né? Hoje pode ligar para uma pessoa do outro lado do Brasil e dizer assim, eu tô com esse problema, eu sei que essa empresa trata muito bem esse determinado assunto e eu sei para quem ligar para ouvir como ele resolve esse problema. Às vezes tem que adaptar, né? Normalmente tu adapta essa solução para tua operação, não insere ela do jeito que ela foi concebida, mas te dá muitas possibilidades de atalhar, né? E errar ter outros erros, né? E cometer uns erros diferentes daquele que o parceiro cometeu. Mas falando na questão de franquias e expansão, né, da imobiliária, vocês hoje estão atuando em 3 estados, né? Empresa super solidificada no Rio Grande do Sul, com atuação em Santa Catarina e também em São Paulo, né? E aí nós temos mercados que têm características específicas, né? Então, Matheus, principalmente na parte das franquias, assim, o que tu vê que tem de similar entre essas diferentes operações nesses 3 estados e o que é diferente, o que tem de particularidade, seja por característica do mercado, ou seja por conta dos profissionais, corretores, funcionários, enfim, quais são as similaridades e as diferenças desses mercados que vocês atuam hoje? Legal, eu acho que sempre é importante tu ter essa visão de tropicalização, né, de entendimento das características de cada região, isso é extremamente importante, e eu acho que o modelo de franchise, ele traz isso, né, porque tu tem por trás a marca e o know-how, mas tu tem um operador local que é especialista naquela região, né, e que consegue entender essas nuances e fazer essas adaptações. Então, acho que isso é uma das vantagens do franchise, em detrimento de outros modelos de expansão, que tu tem aquela coisa padronizada, a matriz mandou executar, né, e a gente, obviamente, tem um padrão, tem uma visão, né, de como gerar eficiência para o mercado imobiliário, mas existe tropicalizações, né? Então, quando a gente olha o mercado gaúcho e compara com o mercado de São Paulo, uma das coisas é que o ABC é muito parecido com o mercado gaúcho, eu vejo ele muito parecido. Acho que as pessoas, elas prezam muito a questão do relacionamento,
Já São Paulo, por ser uma cidade cosmopolita, a gente vê que isso tem um peso menor. Acho que a dinâmica a tomar decisão ela é mais rápida, é um mercado mais dinâmico, mas também é extremamente pulverizado, e isso dificulta, né, uma visão de escala e de ganho de eficiência. Acho que tem alguns desafios que a gente está tentando adaptar ao nosso modelo. E Santa Catarina é maravilha por causa da vibe, da energia, né? Eu tava algumas semanas atrás num evento na ilha, e a primeira coisa que eu falei pro pessoal é que a vibe, a energia, eu acho que tem essa visão das pessoas buscar a qualidade de vida, né? Isso, querendo ou não, favorece muito os negócios, porque, obviamente, todo mundo tem problema, a vida é um grande desafio, mas a gente nota que em Santa Catarina, e principalmente as cidades litorâneas, as pessoas elas primam muito pela questão da qualidade de vida. Então, até a característica, a forma de abordagem do corretor, acho que é um pouco diferente, né? Obviamente, tem a questão financeira, mas acho que os atributos que remetem para a qualidade de vida, eles têm um peso maior, né, nas cidades litorâneas. E quando a gente olha para o nosso modelo de rede que traz eficiência para o mercado, né, que entrega também para o cliente final uma experiência de compra melhor, porque ele consegue ter aquela visão do mercado como um todo, buscando uma única companhia. A gente vê que o mercado de Santa Catarina, principalmente a ilha de Florianópolis, era muito carente disso, né, porque eram muitas imobiliárias pequenas, portfólio fragmentado. Tu tem, muitas vezes, a procura, principalmente hoje em dia, pessoas de fora da ilha, né? Então, aquela máxima de que o cara que mora no sul vai o resto da vida só procura no sul, no norte só no norte, o centro só no centro. Isso vale para quem é local. Mas quando alguém vem de fora, muitas vezes ele pode vir por uma busca de uma oportunidade no norte da ilha e no final ele tomar a decisão em comprar no sul. Só que se tu não tem uma rede que conecta um grande portfólio de imóveis, tu acaba gerando para o teu comprador uma experiência fragmentada. E hoje o que a gente vê, inclusive, quando a gente questiona a nossa força de vendas, o que eles veem de principal diferencial da nossa empresa nesse momento em que a gente tomou essa decisão de acelerar o processo de expansão na ilha e vem se consolidando como player com maior número de imóveis à venda e maior número de agências, é que ele capta um cliente muitas vezes no norte e o cliente fala, legal, mas como é que é o sul da ilha? Hoje ele tem condição de levar esse cliente porque ele tem um portfólio de imóveis à venda que abrange a cidade inteira. E aí também trazendo para o litoral, falando de Garopaba, que nossa loja destaque, um sucesso, uma surpresa para nós, até porque não dizer, né? A gente abriu a loja e em pouco tempo tornou-se uma das lojas com maior performance, tanto que a gente abriu depois na entrada da Praia do Rosa ali, Campo Dura, na verdade, caminho para Praia do Rosa, abrimos em Bituba, então toda a parte sul ali do litoral catarinense a gente vem ganhando corpo a nossa operação, norte também, Balneário Camboriú, Itapema, então toda essa região litorânea, né, a gente vem conseguindo criar essa grande teia, essa grande rede, que no final do dia busca o quê? Melhorar a experiência de compra do cliente, que ele enxerga a nossa empresa como uma solução completa, né, ele sabe que ele vai achar um imóvel no nosso portal, mas principalmente melhorar a eficiência da transação para o proprietário, que ele sabe que ele está colocando uma empresa que vai ajudar ele na parte de precificação, né, e vai fazer com que o corretor consiga dar essa visão mais abrangente do mercado, porque, de novo, ele obviamente tem a questão da especialização, então o corretor ele vai escolher uma região para trabalhar, né, os americanos chamam isso de real estate farming, né, o grande segredo para tu, num mundo cada vez mais competitivo, é tu ser especialista, mas isso não significa que tu não vai ter uma visão plena do mercado. Tá? E só fazendo um gancho, né? E aí quando a gente vai falar de dados, a gente entra no novo mercado e a gente aprende muito e a gente tem que se adaptar. Porque, exemplo, o tempo de locação médio do Rio Grande do Sul é muito mais alto. A gente vai para Florianópolis, o tempo médio da locação é 18 meses. Mas o ticket médio lá, 1 metro quadrado é R$54. Porto Alegre é R$38 o metro quadrado. Então, assim, esse cliente que o Matheus bem comentou, ele vem de um outro estado, ele não está seguro, ele vai alugar inicialmente. E aí, o que ele vai fazer depois de 18 meses? Ele vai comprar. E aí, ele vai encontrar que o maior estoque em Florianópolis está na auxiliadora predial. Então, a gente também tem que adaptar os modelos, entender. Às vezes, a gente muda um contrato de administração que aqui funcionava, lá é um contrato diferente. E eu acho que essa expansão para outros estados nos traz muito aprendizado e muita evolução e lidar aí com outras informações e outros ajustes, né? Não, perfeito. Essa força de vendas, que nem o Matheus falou, né? Tu estar com 100 lojas espalhadas das franquias,
o exemplo de Santa Catarina, Norte, Sul, a experiência do cliente é maravilhosa. E, Mário, como é que vocês estão usando essa força das franquias para aquisição de novas locações? O que vocês têm feito, as estratégias da auxiliadora para usar essa rede? Porque tu usar só para vendas era uma estratégia. Agora vocês estão olhando para a locação também. Conta para nós um pouco. Acho que o Matheus bem comentou, a gente trabalha muito juntos a área de aluguel e de vendas, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, as franquias já representam 25% das locações. A gente tem um plano grande, bem audacioso aí para os próximos anos e a gente entende que o canal franquia vai representar 70% das nossas locações virão desse canal. E o formato que a gente levou, porque trabalhar com locação não é algo de resposta imediata, né? Tu tem que ter um time de captação, tu quer montar uma imobiliária de locação, tu vai ter que ter um time de cobrança, tu vai ter que ter um time de administração, tu vai ter que ter um conhecimento jurídico. Não é barato começar do zero uma imobiliária de locação. Tu vai levar aí uns 3, 4 anos para conseguir ter uma carteira que te equilibre. O que a gente conseguiu levar? O melhor dos mundos para o franqueado. Hoje ele ganha, ele é muito bem remunerado, fica com a intermediação e mais um comissionamento para fazer o comercial da locação. Toda a vistoria, pós-locação, manutenção, desocupação é com a auxiliadora predial. Então a gente está levando um modelo para o franqueado que ele é interessante e ele traz uma rentabilidade rápida para ele. Ele fez uma locação e vocês sabem aí que a visita aconteceu segunda, tu assinou o contrato às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte. E a gente já paga, mesmo a gente recebendo no tempo, a gente paga comissionamento de forma antecipada. Então trabalhar com locação e com vendas, como o Matheus comentou, te deixa avesso a qualquer crise, né? Se em algum momento tu não vai vender tanto quanto tu vendeu esse mês, mas a locação vai sempre acontecer lá as suas 8, 10, tem franqueado aí fazendo 20 locações por mês e pagando aí mais que todos os custos fixos da operação só trabalhando com locação. Então acho que a gente acertou no modelo de levar algo simples para o franqueado que ele já faz muito bem, que é o comercial, captar e comercializar. A parte aí operacional do negócio deixa pra gente que aí naquela estrutura inteira que a gente tem, a gente consegue ter eficiência e escala para tocar. Então é um canal que vai crescer muito aí. Legal. E tu falou, né, Matheus, sobre quantidade de imóveis, oferta, como é importante na área de vendas, principalmente, tu ter opções de imóveis para oferecer para o teu cliente. E às vezes, por mais que tu tenha um estoque adequado, às vezes esse imóvel não está dentro da tua carteira, mas ele pode estar na carteira de outra imobiliária. Algum tempo atrás, né, nós atuávamos, vocês têm uma franquia na cidade de Canoas, onde eu atuo, e nós vimos a auxiliadora como um concorrente, né, apesar de parceiros, uma empresa concorrente. Mas hoje em dia a gente compartilha o estoque de vendas, ou seja, o imóvel que entra para venda dentro da cidade de Canoas, pela Imobiliária MUC, ele é compartilhado com os franqueados da auxiliadora dentro do CRM deles e pode ser ofertado. E a mesma coisa acontece com o imóvel que entra lá. Então, a gente hoje trabalha com compartilhamento de estoque, com parcerias, né? E provavelmente esse formato de trabalhar em parceria, ele não era assim no passado. Não sei se vocês, como auxiliadora, sempre foi aberto a parcerias ou uma coisa mais recente em função desse compartilhamento de estoque, né? Queria te perguntar como é que isso se deu e como é que é a tua visão para o futuro em relação à questão de compartilhamento de estoque, parcerias. Como é que tu entende que esse mercado vai funcionar no futuro? Em quanto tempo esse processo vai levar para uma adaptação? Beleza, vamos para futurologia então, mas antes eu queria deixar registrado aqui que eu compartilho os imóveis de Canoas, estão disponíveis os imóveis de Porto Alegre para ti também, Vicente, viu? Maravilha. Só para saber quando tu quiser, Vicente. Por favor, fique à vontade em anunciar os nossos imóveis na tua imobiliária. Maravilha, sabe? Valeu. E eu acho que é legal ter a oportunidade dessa pergunta. Quando tu me falou ela agora aqui, me veio um filme na cabeça, porque eu acho que as pessoas tinham uma visão errada do posicionamento da auxiliadora predial, muitos corretores, muitos imobiliários, quando diziam que a gente não era uma empresa que fazia parceria. Então, te agradecer pela pergunta, porque eu vou ter a oportunidade de trazer uma outra visão sobre o tema. Bom, primeiro, que como a gente foi uma das empresas precursoras do modelo de franchise imobiliário no Brasil, depois vieram outras aí basicamente copiando o modelo. Para mim, o modelo de franchising, ele é o maior estopim do processo de parceria. Porque qual é a diferença de uma rede
conectada com várias empresas multimarca, e a diferença de uma rede que conecta várias imobiliárias utilizando o mesmo guarda-chuva da mesma marca. Dá até para dizer que uma rede que opera com multimarca, ela é quase que um franchise white label, né? O que a gente enxerga que o grande diferencial de todo mundo tá por trás da marca auxiliadora predial é que a gente gera um recall de marca que auxilia todos na questão da geração de leads orgânicas, construção de know-how compartilhado. Tu fica mais à vontade de poder estar trocando informações. Mas o que eu queria trazer aqui no cerne da ideia é que o fato da gente ter uma operação de franquias é como se fosse várias imobiliárias compartilhando o portfólio. Então, antes mesmo da gente fazer esse movimento de marketplace, que eu vou trazer agora aqui também para o nosso público, deixar claro que a Auxiliadora foi a primeira a trabalhar com modelo de parceria, porque na nossa visão, tu integrar várias imobiliárias, hoje cada franqueado meu é uma imobiliária, né? Por trás do CNPJ dele, cada um tem o seu crédito jurídico, enfim. A diferença é que a gente, além de compartilhar estoque, compartilha a marca, compartilha know-how, compartilha sistema, compartilha várias coisas. Então, primeiro ponto, a gente sempre foi a favor de parceria, mas aí vem uma outra questão que eu acho que ela precisa ser associada para isso gerar benefício, que é organização. Na nossa visão, a parceria só funciona se ela for organizada. Acho que tem 2 pontos importantes. É a organização e a confiança, a relação de confiança. Que é algo que eu acho que a gente conseguiu estabelecer no marketplace da Loft, né? O pessoal acha que por trás é tecnologia, uma startup, enfim. Mas no final do dia não é sobre tecnologia. É sobre confiança, é sobre parceria, organização e confiança para a gente poder fazer o quê? Gerar eficiência para o nosso mercado. Porque no final do dia, por que a gente compartilha portfólio? Porque a gente quer acabar com uma ineficiência do nosso mercado, que a gente vê que o mercado americano está anos-luz na frente, que é o corretor ser o representante do proprietário, ter um mandato do proprietário, e a partir dessa representação, ele ser o canal de entrada deste imóvel dentro do mercado e evitar o que a gente vê no modelo fracionado, que é a geração de custo e ineficiência. São vários corretores atendendo o mesmo proprietário, são custos de fotografia, custo de investimento em mídia, quando no final do dia a gente vê que muitas vezes só uma empresa vai oferir algum tipo de receita e várias acabam investindo naquele imóvel. Então, resumindo é isso, Vicente, a gente sempre teve uma visão de parceria, né? Começou com a rede auxiliadora predial e agora sim a gente ampliou essa visão, trazendo esse conceito aí nessa parceria com o Marketplace da Loft, que está dando oportunidade a gente conectar a MUC, em breve aí conectar o portfólio da Justo também, a própria Foxter, né, que Auxiliadora e Foxter desenvolveram esse produto em Porto Alegre antes da gente fazer esse processo de multiplicação. Então, resumindo é isso, parceria organizada gera eficiência e nos leva para um outro patamar no mercado imobiliário. E tem um outro fator aí, né, Matheus, que é a percepção, muitas vezes, do cliente e de um possível conflito de interesse, né? O mercado americano, como tu mesmo citou, ele tem o corretor imobiliário que está atendendo o comprador de imóveis e o outro corretor imobiliário que atende o vendedor. E aí, como se fosse, né, o advogado que atende uma parte, o advogado que atende outra, quem que atende ao interesse de cada uma das partes. O mercado americano, ele funciona nesse modelo onde tem o seu corretor, cada um na transação tem. E o nosso mercado, tradicionalmente, ele é muito mais muitas vezes o corretor, ele está atendendo o comprador, né? E é a mesma empresa que tem o contato com o vendedor. Muitas vezes o mesmo corretor tem o contato com o vendedor. Então, a percepção, por mais que não possa até não existir o conflito de interesse, mas muitas vezes pode ser percebido pelo cliente que existe um conflito de interesse. Eu acho que o modelo de parceria, ele deixa um pouco mais cada profissional olhando para um dos seus clientes, uma das pontas, e ajudando nessa intermediação aí. Não sei se você vai fazer essa complemento ali pro Mário, mas eu vou pular aqui pro Matheus pra gente falar assim, todas essas mudanças do mercado imobiliário que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, né, se transformando cada vez mais rápido, né, a evolução de tecnologias, das próprias pessoas estudando melhor, procurando se especializar, né.
O que tu acha do papel do corretor nesse cenário de transformação do mercado? Como é que tu tem visto a evolução? Tu que lidera um grupo gigantesco de pessoas, de franquias e cada um cuidando dos corretores das suas franquias, mas tu acaba sendo o cara que enxerga todo esse mundo, né? Como vocês estão vendo essa transformação, essa evolução do corretor? Tu quer saber se o corretor vai ser substituído pela tecnologia? Não, jamais vai ser. Cara, eu queria ganhar 1 centavo toda vez que alguém me pergunta isso. Não. Mas tu sabe que eu fico tecnologia vai ajudar. Mas não vai excluir ele nunca. Não vai excluir ele nunca. A pessoa nunca. Hoje a gente fala assim, mas lá em 2000 e... Primeiro teve o boom lá, .com, lá nos anos 2000. Ia acabar tudo. Depois, né, a onda das startups, porque vão desintermediar. A gente vê nos Estados Unidos muito forte, né? Até todos os dados que a gente vê sobre isso. Primeiro é importante dizer, se tem alguém que vai acabar... Que vai acabar com um corretor que não usa tecnologia, é o corretor que usa tecnologia. Exatamente. Mas não dá para se imaginar um mercado imobiliário sem um profissional habilitado que traga confiança para o cliente. Afinal de contas, a gente está falando de um negócio que muitas vezes é um negócio da vida da pessoa. Então, quando vem a galera falar de mas e o Spotify, e o Uber, e o iFood, aí eu pego um pedaço de papel ali e faço aquele gráfico, né, clássico de tecnologia, que é recorrência e custo. Eu falo, meu amigo, nós estamos aqui nesse quadrante aqui, que é o quadrante inviolável, que é baixa recorrência, ou seja, as pessoas não vão comprar 500 vezes um imóvel na vida, né? A maioria não vai, né? E alto valor agregado. Então, aquela história, por mais que diga que tem um algoritmo, isso aqui é legal. Eu quero usar o algoritmo, mas eu quero conversar com o Vicente, que é o meu corretor de confiança. Eu quero ouvir a opinião dele, porque eu tô falando de um momento ímpar na minha vida. Não é chamar um carro de aplicativo para me levar do ponto A ao ponto B. É muitas vezes a decisão mais importante da vida de uma pessoa com um maior recurso que ele demorou a vida inteira para juntar. Então, acho que isso é importante, sempre deixar na mesa, por mais que seja algo meio clichê, a gente só escuta isso nos congressos, mas acho que é importante deixar claro isso, né? E, para mim, a prova crucial é a gente ver esse movimento das empresas de tecnologia cada vez mais não olhando para como competir, mas olhando como se aliar às imobiliárias, né? E a gente vê cada vez mais esse movimento B2B forte, pujante. A prova disso é a própria Loft, que hoje é nossa parceira no CRM, nossa parceira em garantia locatícia, nossa parceira para ajudar a organizar essa ideia que nasceu nas imobiliárias da criação do portfólio único. A ideia do portfólio único não foi uma ideia que veio de um cara de tecnologia, que teve uma sacada, não. Foi uma ideia que nasceu das imobiliárias, né? Então, acho que é isso. O corretor como protagonista desse processo de transformação do mercado, né? Fazendo com que a gente consiga cada vez mais melhorar a experiência do cliente, fazendo com que a profissão seja vista com valor. Eu, no mínimo, uma vez a cada 2 anos, vou no Congresso Americano de Corretores e, cara, eu fico impressionado com o poder que a Associação de Corretores Americanas tem, né? Dentro não só da indústria, mas dentro de todo o ecossistema americano, né? O quanto a profissão corretor de imóveis é reconhecida, é importante, né? E eu acho que a gente tem ainda um caminho longo a seguir na nossa profissão, mas eu acho que a gente está no caminho. Acho que a gente um dia vai poder olhar para trás e ver que a gente evoluiu muito e que realmente a profissão de corretor de imóveis ela vai ser melhor valorizada e melhor reconhecida pela sociedade. Mas o que é importante, o Matheus disse aqui, é que não quer dizer que os corretores vão continuar atuando da mesma forma que atuavam antes, né? E aí, essa tua leitura de ele vai ser substituído por um outro corretor com capacidade, com abertura para a utilização de tecnologias a seu favor, para poder focar naquilo que é o papel do corretor, né? Então, nós estamos aqui dizendo que a tecnologia
tecnologia não vai entrar, mas ela não vem para substituir, vem para apoiar. E aquele corretor que está aberto a este apoio vai ter vantagens Esse cara competitivas. vai mudar o jogo. E aquele que não está aberto a esse tipo de ferramentas, eu acho que esse é o corretor que deve se preocupar com o futuro dele na profissão. Não sei se é por aí. Eu acho que o nível de profissionalização que a gente vai verificar nos próximos anos de qualquer segmento com a inteligência artificial vai ser incrível. Realmente, quem tiver disposto, quem tiver apto aí a evoluir, vai evoluir muito com o uso das ferramentas. E quem ficar só esperando a tecnologia para mudar o jogo para sua profissão, não vai acontecer nada. Ele vai ter que se mexer, se especializar, porque também para a imobiliária, né, pro cliente, o corretor, que só olhar para o lado humano, ele vai estar perdendo agilidade, Produtividade. né? E eu acho que a especialização desse corretor também é muito importante, porque tu vai estar investindo em tecnologia, em sistemas, e tem que investir muito em treinamento, porque ele pode derrubar todo o negócio. Corretor mal qualificado, com pouca experiência, né, que não queira melhorar, ele pode derrubar um negócio que foi envolvido todo o investimento de uma rede, né, inteira. Então, a parte de o corretor que se especializar em relacionamento, tiver treinamento com a parte de tecnologia, conseguir unir isso, é esse cara que vai mudar, acho que o futuro do mercado imobiliário. Acho que tem que fazer essa comparação, acho que nem lá, nem cá, né? Não é só a tecnologia, não é só o humano. É o meio do caminho. É o meio do caminho, mas acredito muito que o relacionamento vai ser muito mais forte daqui para frente, tá? E olhando para frente, né? Olhando para mudanças, como que vocês dois, como diretores da Auxiliadora, junto com os CEOs, olham para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Onde a Auxiliadora vai estar? O que ela pretende? Ela pretende crescer, ela pretende qualificar, pretende os dois, cada vez mais tecnologia. Expliquem para nós, assim, para onde vocês estão olhando nos próximos anos. Beleza, acho que eu começo aqui, depois o Matheus fala um pouco da rede, né? Nosso foco de crescimento é através de franquias, né? Então, a gente sabe que todo o nosso crescimento da parte de aluguéis, como eu já comentei, 70% vem dos franqueados. A gente tem um plano aí bem agressivo de mais do que dobrar a nossa carteira atual em 5 anos. E a gente sabe que as praças novas, Santa Catarina, São Paulo, ABC, são as praças que a gente vai fomentar. A gente já tem uma participação de mercado grande aqui no Rio Grande do Sul, mas lá a gente tem uma oportunidade muito grande de ser um dos principais players de mercado, né? Então, esse é o nosso grande desafio, levar para o franqueado cada vez mais a jornada fluida de locação, para que ele consiga focar em venda, que é o que ele gosta de fazer, que é o que mais rentabiliza ele, e também trabalhe com locação como uma forma aí de complementar os seus ganhos mensais e, como a gente fala, manter todos os custos fixos de uma operação. Então, são planos agressivos. Acho que nosso colega de condomínio não está aqui também, mas a gente tem mais de 200 mil portas hoje administradas. Também temos planos agressivos aí de mais que dobrar a nossa operação de condomínio. E a gente sabe que os 3 negócios ganham quando a gente consegue evoluir eles de forma simultânea, né? Então, assim, o quanto a gente se beneficia de ter todos os negócios evoluindo. Hoje são mais de 6 milhões de clientes que acessam o nosso site anualmente. E não é fácil fazer essa leitura, né? Fazer os 3 negócios funcionarem juntos. Essa eu acho que é a mágica de vocês, né? Normalmente você escolhe um negócio, te especializa e vem carregando os outros. E o próprio crescimento com franquia de trazer os 2 produtos juntos fortalece demais a Auxiliadora, né? Porque a gente tem um canal muito especializado, como o Matheus falou. Tem alguém lá que domina aquela região, que conhece aquela região, que está próximo do proprietário, próximo do inquilino, e a gente levando aqui toda a nossa estrutura de apoio para que ele consiga fazer tanto as locações como as vendas de forma mais orgânica possível, né? Maravilha. E aí, Matheus, qual é a visão de vendas para esse futuro aí de a nossa rede tem mais de 16 anos. Acho que eu contei um pouquinho lá do início, toda a história, desde que a gente teve a concepção do negócio. Lá no início a gente era sozinho nisso, né? Falando de Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem outros concorrentes também, que muita gente acha que o concorrente ele atrapalha, mas eu acho que ele até ajuda, porque ele está reforçando que a gente estava certo lá atrás quando falou que o futuro era o modelo de rede, o modelo de franquia. Então agradecer aos concorrentes que estão nos ajudando aí. Muito bom a gente poder ver que a gente estava no caminho certo.
E nessa história toda teve muito acerto, mas teve muito erro também, né? A vida não é só flores. E a gente acha que hoje a gente conseguiu realmente acertar o produto, acertar o nosso modelo de negócio, né? Uma grande plataforma que entrega soluções de tecnologia também, né? De know-how, inteligência e consegue trabalhar essa eficiência para os nossos franqueados. E o que a gente quer é escalar esse negócio, né? Então agora, tivemos uma longa jornada de acertos, de erros, de correção de rota, né? A gente, como falei no início aí, nosso produto ele nasceu monoproduto, aluguel. Hoje a gente, vendas. Hoje junto com o aluguel a gente consegue criar ali um modelo, vamos dizer assim, anticrise, né? Porque a gente sabe que tem momentos que a locação é mais forte que vendas e vice-versa, né? Então, o nosso momento é o momento de escalar a operação. A gente vai, esse ano, finalizar 2024 aí com mais de 2 bi de venda. A gente vai entrar o próximo ano aí com um desafio de crescimento. Estamos em momento de definição com o board aí, mas vai ser de 30% para mais. Esse ano a gente está crescendo mais de 40%, então ano que vem com certeza vai ser de 30% para mais. E a nossa visão de 5 anos é realmente acelerar esse processo de expansão, ser cada vez mais capilar, tá onde o nosso cliente precisa que a auxiliadora esteja, né? E cada vez buscando trazer mais eficiência para o mercado imobiliário. O meu sonho é que um dia, acho que a tua pergunta anterior eu acabei não respondendo plenamente, o que eu acho que vai acontecer no futuro do mercado. Eu acho que vão ter grandes redes, como a própria auxiliadora, nesse processo de expansão e de crescimento, e acho que cada vez mais essas redes vão se unificar, né, vão se juntar, e eu acho que no futuro aí, entre 5 e 10 anos, a gente deve construir algo muito parecido com o modelo americano de MLS, né, de uma rede única, né, só que obviamente até lá cada um vai trilhar os seus caminhos, vai buscar o seu tropicalizado, espaço, né? Tropicalizado, sempre tropicalizando, mas no final do dia é isso, a gente enxerga que o nosso modelo, ele é um modelo que traz muito valor para o nosso franqueado, e agora a gente quer acelerar e escalar esse modelo aí que já foi testado e por esses anos todos. E acho que só para complementar, trazendo mais alguns dados do mercado de locação, é um mercado que há 10 anos atrás, 18% dos domicílios do Brasil, eles eram alugados. Agora, censo recente, a gente chega em 21%. Quando a gente olha e diz assim, tá, mas para onde esse mercado vai nos próximos 10 anos? Só tu olhar para os mercados mais maduros, né? Estados Unidos, 35% dos domicílios são alugados. Na Europa, Reino Unido, França, Alemanha, mais de 50% dos domicílios são alugados. Então, é um mercado que vai crescer na locação. A gente sabe que vai consolidar e a gente consegue unir as forças para vender para investidores, né? Porque sempre vai precisar alguém para comprar esse imóvel para colocar para locação. E a gente vê que isso também vai trazer mais investidores para o mercado. Quando a gente olha o yield hoje, em Porto Alegre, por exemplo, há 6 anos atrás, tu coloca um imóvel para alugar e vê a rentabilidade anual desse imóvel. Ela era 4,5%. A gente está terminando agora, 2024, com 6,6%. Então, assim, poxa, o imóvel valoriza no tempo, né? A gente sabe que bota INCC, o imóvel está valorizando muito mais do que a inflação. Então, tu vai ganhar lá o dividendo anual, mais a valorização do imóvel no tempo. Com essa concentração de mais domicílios para alocação, o que vai acontecer com os preços de aluguel? Tem nem assumir. É só a gente olhar para a Europa, vai morar lá na Holanda. É caríssimo, 1 metro quadrado, e traz mais uma oportunidade para investidores que querem alocar capital e ter uma complementação importante de renda com uma rentabilidade que a gente vai ver logo já vai estar ultrapassando Tesouro mais IPCA que está hoje em dia. Claro que com Selic alta ainda empatam as coisas, mas a gente sabe que no universo de longo prazo o imóvel sempre e o Matheus também, a gente sempre comenta isso, é um excelente ativo aí para investimento, né? Então, a gente quer fazer parte de todas as oportunidades que tem no mercado, seja na locação, seja na venda, seja em condomínio, né? Na dúvida entre comprar ou alugar, compra e bota para alugar. Vai ser um ótimo negócio, não tem negócio ruim, né? Bom para todo mundo, né? Então, para finalizar agora o nosso bate-papo aqui, a gente falou muito sobre acertos, sobre futuro, sobre como as coisas estão indo certo, e só que a gente sabe que todos os mercados, o nosso mercado não é diferente, talvez ele seja até mais peculiar em relação a isso. Tem muitos erros, tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, tem muitos desafios. É um mercado extremamente desafiador. Quem é do mercado imobiliário sabe o quão desafiador ele é para operar. Então, a gente ficar só falando de coisas boas, o que deu certo, é legal, mas às vezes a gente precisa falar um pouco sobre aquilo que não deu certo. Então, gostaria de fazer uma pergunta para você sobre
Se teve alguma coisa que aconteceu na operação de vocês que tenha dado errado e que vocês não repetiriam de forma alguma, mas que tenha gerado algum aprendizado para construir um modelo diferente, para acertar ali para frente. Então, dá uma ideia de alguma coisa que não foi como vocês tinham imaginado. Vai lá, sócio. Matheus. Tem mais bagagem, é o oráculo da auxiliadora, é o Matheus. Quando a gente tem dúvida de qualquer coisa, se vai dar certo ou Já vai foi dar errado, tentado, cara, não. ele já sabe o histórico de tudo. Ele fala, não, cara, isso aqui em 97 tentaram e não funcionou. Então, cara, ele é uma fonte de informação importante aí pros nossos acertos mais que erros. Mas pegando esse compilado de tudo, tentando trazer, acho que a essência, porque o que interessa é a essência para quem está nos escutando, tentar empregar dentro da sua companhia. Primeiro, lá no início do nosso bate-papo, né, eu falei, é uma empresa de origem alemã, não existe gerúndio, assim ou não, né? Eu acho que tem por trás o primeiro aprendizado que, para algumas coisas, tu tem que saber exercer ambidestria, né? Então, obviamente, tu tem a visão do futuro, né? O mundo, ele tá em transformação, mas tu não pode esquecer de manter aquilo que garante o teu negócio no presente, né? Então, tu tem o feijão com arroz, tu sabe que o mundo tá em mudança, e acho que a primeira lição e aprendizado trabalhe bem essa questão da ambidestria, de olhar o futuro, de saber que o mundo tá mudando e que tu precisa mudar, mas é uma mão olhando o futuro e outra mão garantindo o presente. Acho que essa é a primeira dica, porque em cima desse insight dá para se falar 200 erros que a gente cometeu, né? E eu acho que aí tem uma fonte de aprendizado importante. E a segunda questão, né, que até isso é um aprendizado que eu vi, foi numa palestra ou algo que eu li sobre o Bill Gates, né? Até tem um seriado Netflix, é o futuro do Bill Gates, eu recomendo aí para quem não olhou ainda, é bem interessante. E aí o Bill Gates traz que existe uma tendência natural das pessoas superestimar o efeito, né, ou a ação, né, aquilo que é empregado, que é feito no curto prazo, né, e subestimar os efeitos de longo prazo. Ou seja, a gente implementa alguma coisa e cria uma super expectativa de que isso é a bala de prata, é o game change, tá resolvido o meu budget, o meu ano, achei a solução do mercado imobiliário. Aí tu implementa e tu vê que aquilo não vira o jogo, não tem bala de prata, né? Então a gente acaba muitas vezes, mas então se não tem, deixa de lado. Por quê? Porque a gente superestimou. Só que a gente subestima a força de um movimento no longo prazo. Então eu vou trazer um exemplo prático. O marketplace da Loft. É uma ideia aí que, como eu falei, ela não nasceu pela Loft, ela nasceu muito antes. Eu brinco aí com eu e o Engel, encontrei o Engel num evento 2018 em São Paulo, olhei para ele e falei assim, cara, por que a gente não unifica o nosso portfólio, cara? Para que a gente ficar aqui gerando ineficiência? Vamos juntar e vamos fazer um negócio bacana. Olha como é o mercado americano, a gente sabe que dá para fazer melhor, né? E a gente volta e meia falava, mas não tinha essa cola, esse movimento que a Loft ajudou muito a gente a criar em Porto Alegre. E quando a gente fez o movimento, eu acho que tinha uma expectativa no mercado, né, e até a nossa própria força de venda, de que aquilo ia ser game change. E aí a gente iniciou, só que como qualquer projeto piloto, um monte de problema, né, um monte de dificuldade de tecnologia, CRM, cultura, e o resultado não veio no curto prazo que muita gente esperava. E aí criou, naquele início, uma certa frustração, né, mas a gente foi resiliente de manter o trabalho, de manter a visão, de acreditar, né, que a gente estava no caminho certo. E hoje, quando a gente vê, mais de 2 anos depois, a gente está colhendo frutos disso, né? Esse produto está sendo multiplicado no Brasil, a própria MUC, a própria Justo, outros parceiros estão se juntando a nós, e a gente está crescendo mais do que a média de mercado. Ou seja, é a resiliência, né, de entender que muitas vezes o resultado de curto prazo ele não vai ser transformacional para a empresa, mas se tu tiver resiliência, né, no médio e longo prazo, tu vai colher frutos, porque afinal de contas, no final do dia, né, é muito mais transpiração do que inspiração. Eu acho que é legal, só pegando um gancho, que 97% das pessoas desistem, elas não fracassam. Então, assim, tu não tentou o suficiente, né? E é uma coisa que me chama muito atenção na auxiliadora, que a gente tem 93 anos e a gente tem uma alma de startup. Acho que o Ingo, nosso CEO, provoca muito isso. A gente tem um conselho de consultivo, a cada 5 anos a gente troca de conselho para ser provocado, para tentar coisas novas, né? A gente lançou o produto Aluga Rápido lá, foi o Ingo que idealizou um produto sem garantia há 4 anos atrás, e a gente começou pequeno, começou errando,
e aí vai ajustando rápido e vai tentando. Então, também tem essa cultura dentro da empresa de como tu trata o erro, né? Porque o erro, ele é uma parte do aprendizado, do processo para chegar no acerto. Então, aqui a gente começou São Paulo com o mesmo contrato de administração que a gente tinha aqui. Foi um erro, né? A gente deveria ter tropicalizado o modelo. Vai lá, testa, já arruma rápido e toca a ficha, né? Não fica sofrendo também por não ter feito de outra forma, mas corrige rápido, né? Mas também não te bloqueia para achar que vai ter que ter tudo 100% para começar. Startup, começa pequenininho, vai ajustando, daqui a pouquinho vai escalando. Então, acho que isso é uma marca registrada auxiliadora, por isso que a gente está aí há 93 anos no mercado, sempre olhando formas diferentes de fazer o negócio. Não, uma aula, né, cara? Acho que o longo prazo sempre vence. O também tentar acertar, errar rápido e o que for dar certo, tentar manter no longo prazo, que tu falou. Ser consistente, né? A gente desiste rápido, né? E, cara, agradecer demais o papo de vocês, grandes amigos, né, Vicente? E eu espelho muito na auxiliadora, em vocês dois, né? Incomodo bastante o Matheus por causa da questão de vendas. Ele ajuda e dá parabéns pelo que vocês fazem pelo mercado imobiliário, pelo que a auxiliadora constrói e esse empenho que também está tendo na questão do portfólio único, que eu estou entrando agora, o Vicente já está há mais tempo. Então, eu queria agradecer também ao Vicente aí, na parceria da vinda de vocês aí, brigadão. E tamo juntos, conta comigo. Valeu, Mário. Valeu, Matheus. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Foi um excelente papo e tenho certeza que vamos ter outras oportunidades de bater um papo e conversar sobre esse mercado que é tão apaixonante, como a gente mesmo falou no início. E na próxima vez tu traz uma Heineken gelada pra nós. Na próxima vai ter budget. O teu não tinha? Putz, foi só Não, pra mim, então. Não tinha só água. Valeu, gurizada. Valeu, obrigado. E aí, curtiram o nosso primeiro episódio da primeira temporada do podcast Valorização Imobiliária? Nos sigam lá no YouTube, Spotify e Instagram, todas as semanas, né, Vicente? Isso aí, queria fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Loft Mais Negócio, Curoli e nosso apoio da BMI. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu.